Meus irmãos, nós estamos dando prosseguimento à exposição do livro de Romanos, a carta do apóstolo Paulo à igreja que se encontrava em Roma. Capítulo 1 até o capítulo 8, ele mostrou como que a salvação é pela graça, é mediante a fé, nós não temos méritos nenhum nisso. E do capítulo 9 até o capítulo 11, primeiramente ele quer responder uma pergunta que surgiu naturalmente. Se Deus está salvando pessoas de todos os povos, o que vai acontecer com os judeus? Eles não eram um povo escolhido do Senhor? Então agora ele vai responder essa questão nesses 3 capítulos e aproveita esse assunto para nos ensinar coisas ainda mais profundas sobre a salvação que ele não tinha falado ainda nos 8 primeiros capítulos. Então nós estamos agora nesse grande bloco, que é Romanos 9 até o capítulo 11. Hoje é a última pregação desse bloco, dessa unidade. Até aqui a gente aprendeu que Deus salva baseado em propósitos eletivos eternos, que Deus salva mediante sua soberania, que a salvação de Deus não exclui a responsabilidade humana, tanto no sentido de que o homem que perece por sua própria responsabilidade, tanto no sentido que nós precisamos proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, e vimos na semana passada que os propósitos de Deus são múltiplos, que Deus tem uma ação e nós olhamos só de uma perspectiva, mas Deus tem outros propósitos que vão juntos cumprindo um projeto maior. Então nós vamos terminar esse bloco hoje, nós vamos fazer a leitura agora. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 11. Nós leremos a partir do verso 25, e nós vamos hoje, então, terminar o capítulo 11 e dar uma pausa na exposição de Romanos. Semana que vem nós vamos iniciar 1 Timóteo, nós estamos trabalhando esse ano com a igreja, o ano da liderança crível, então faz parte desse planejamento, expormos 1 Timóteo, que é um livro muito importante, que nos ensina muito sobre o que é o Evangelho, contra heresias legalistas e sobre liderança bíblica. Então nós vamos começar 1 Timóteo a partir da semana que vem, se Deus assim permitir, e é um livro menor. Concluindo a exposição de 1 Timóteo, a gente volta para Romanos e aí vamos do capítulo 12 até o final, porque a partir de agora o apóstolo Paulo não vai trabalhar mais essa teologia profunda, mas ele vai fazer considerações práticas, é uma ética cristã muito prática, falando de coisas do dia a dia. Então a gente vai dar uma pausa e depois a gente retoma e concluímos, se Deus permitir, Romanos até o final. Pois bem, meus irmãos, vamos ler agora do verso 25 até o verso 36. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia à vista da que foi concedida a vocês. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, do verso 25 até o verso 27, o apóstolo vai nos ensinar que Deus, em sua soberania, tem um projeto grandioso de salvação para os israelitas e para os judeus. Isso é algo muito importante, isso é uma revelação, era um mistério, algo que estava oculto e que agora Paulo mostra.
Então não é um mistério no sentido que está oculto, mas é um mistério no sentido que estava oculto. A gente não vê essa realização, essa verdade em nenhuma outra página do Novo Testamento. E agora Paulo então vai deixar claro algo dentro do projeto futuro de Deus, que inclusive ainda não aconteceu. Então é algo que nós chamamos de escatológico, ou seja, algo que vai acontecer agora no fim do mundo, antes do retorno de Cristo. Haverá um momento de uma grande conversão dos judeus. Os judeus que não aceitaram Jesus como Messias há 2000 anos atrás, continuam esperando a vinda do Messias, pela graça de Deus, dentro de um grande projeto soberano do Senhor, num futuro, que pode ser próximo ou não, pertence ao Senhor. Eles irão reconhecer que o Jesus, que é Messias para milhões de pessoas no planeta, entre os gentios, é de fato o Messias prometido. Esse texto causa alguma controvérsia, porque diante dessa verdade as pessoas começam a teorizar e inventar algumas questões. Então é importante que a gente entenda que, primeiro, quando o texto bíblico diz: não quero que vocês fiquem pensando que são sábios, o texto está deixando claro para nós que nós não podemos ser arrogantes em relação aos projetos de Deus, pensando que entendemos tudo que Deus vai fazer. E aí ele vai dar um exemplo: inclusive vocês não sabiam, e agora fiquem sabendo que haverá um momento que Deus vai derramar muita graça sobre os judeus, e eles vão reconhecer Jesus como Messias. E então a gente precisa entender que Deus tem projetos soberanos, a gente precisa ter muita humildade, tranquilidade diante do Senhor, porque nós não conhecemos tudo que Deus vai fazer. E aí o texto bíblico diz: veio um endurecimento em parte de Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Ou seja, Deus permitiu que os israelitas negassem o Messias, porque Deus tinha um propósito, a gente viu isso na semana passada, não é novidade aqui, para alcançar os gentios. Quando a plenitude dos gentios for alcançada, ou seja, todos aqueles que tiverem de ser salvos entre os não-judeus, Deus vai voltar novamente os olhos a Israel. E o texto bíblico diz no verso 26, então, todo Israel será salvo. É importante a gente entender que essa totalidade, ela não é logicamente plena e literal, porque é impossível Deus salvar todos os israelitas da história, porque muitos deles já morreram, não tem como ser salvos depois que partiram dessa vida. Ele está falando daqueles judeus que estiverem ali, vivos, haverá uma totalidade. Na verdade, o que ele está fazendo é uma oposição, porque ele começou no capítulo 9 falando que agora só um remanescente é que está sendo salvo. Agora haverá conversões em massa. Então, é importante a gente entender que não necessariamente uma promessa para que todo judeu absolutamente se converta em um período, mas assim como na história de Israel a gente vê um período que só 7.000 homens, diante de toda uma nação, se tornaram fiéis ao Senhor, houve um momento como o de Esdras, onde todo mundo foi avivado pela exposição da palavra de Deus. Então, há momentos de endurecimento, que é esse momento agora, mas vai chegar um momento que nós veremos muitas conversões entre os judeus. E é muito importante a gente entender também que esse conceito é um conceito étnico e não um conceito de soberania nacional, porque hoje ser israelita não significa ser judeu. Lá em Israel, o cidadão de Israel, ele é judeu, liberal, judeu ortodoxo, católico, protestante, muçulmano. Nós temos muitos israelitas, ateus, agnósticos, então aos montes. Então, ele não está falando de uma conversão massiva entre pessoas que têm a cidadania de Israel, mas ele está falando da etnia, ele está falando dos descendentes de Abraão. Então haverá um momento que dentre os descendentes de Abraão, entre os judeus, não que se tornaram judeus, mas aqueles que são descendentes de Abraão, pela graça de Deus, um plano de Deus que estava oculto e agora está revelado, nós começaremos a ver essa conversão massiva entre eles. Outra coisa importante é que o texto fala dessa verdade, mas em nenhum momento fala que haverá um outro templo, que haverá um rei da descendência de Davi reinando, que Israel vai deixar de ser uma democracia moderna para se tornar uma monarquia, a estilo Davi, Salomão. O texto bíblico não está dizendo isso. O texto bíblico não está dizendo que Deus tem um tempo agora para os gentios, depois vai ter um tempo para Israel, como ensinam os dispensacionalistas, que me entendem os teólogos de plantão. O texto bíblico não está dizendo nada disso. O texto bíblico está dizendo uma verdade clara. Gente, vai chegar um momento,
vocês vão começar a ver judeus convertendo aos montes. E eu quero dizer uma coisa para você. A gente fala da dificuldade de alcançar um muçulmano, você não sabe o que é alcançar um judeu. São milhões de muçulmanos que estão vindo a Jesus nos dias de hoje, entre todas as nações. As conversões entre judeus são mínimas, quase inexistentes. É muito mais fácil você ser missionário em diversos países muçulmanos do que ser em Israel. O governo de Israel é extremamente restritivo a ações missionárias, proibitivo. Então esse texto não nos dá base para tendências judaizantes, para culto a símbolos judaicos. Não é isso que o texto está nos ensinando. O texto está nos trazendo uma verdade. De repente, você vai chegar a uma notícia, pode ser daqui a alguns anos, pode ser daqui a algumas décadas, eu não sei, mas de repente a gente vai ver vários judeus convertendo. Quando a gente vê isso acontecer, a gente vai falar, uau, a palavra de Deus está se cumprindo aqui de uma forma tremenda. Paulo falou isso há 2.000 anos atrás, inspirado pelo Espírito Santo. Então isso é algo que acontece. Mais preocupado do que dá essa novidade de que esses judeus que têm sistematicamente negado o fato de que Jesus é o Messias, o que Paulo está ensinando para a gente é que Deus ele é soberano sobre os seus projetos de salvação. Deus está ensinando a nós sobre a sua soberania, e a gente precisa trazer isso para as nossas vidas. Porque alguns de nós temos no nosso dia a dia pessoas, amigos, familiares, que são verdadeiros judeus, que não reconhecem Jesus como Cristo, como Messias sobre sua vida de forma nenhuma. E muitas vezes o que há no nosso coração é uma desesperança, é uma incredulidade, é um desânimo. Mas quando a gente olha para essa realidade, e todos pensavam, acabou para os judeus, foram cortados da oliveira. Deus está dizendo, eles serão enxertados de novo, ou seja, Deus tem um projeto de salvação para esse povo. A gente entende que Deus, na sua soberania, tem projetos para as pessoas que a gente menos imagina, talvez, que vai vir a Jesus. Então, nós podemos e devemos ter esperança, expectativa, orarmos e proclamarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E assim como nós não sabíamos e agora sabemos de um grande projeto de Deus para a salvação dos israelitas, judeus, assim também Deus pode ter projetos para as pessoas que estão ao nosso redor, que envolve um período de endurecimento, mas que depois vai ser essa pessoa também alcançada pela graça de Deus, assim como você foi. Então, quando você olhar para as pessoas da sua família, para os filhos, para pessoas que a gente imagina que nunca irão se converter, veja tudo isso à luz dessa soberania de Deus, que tem projetos maiores que os nossos, e aquele talvez que a gente imagina que nunca vai confessar Jesus, ele pode vir a Jesus, ele virá a Jesus. Nós não conhecemos os planos de Deus, e nós não conhecemos o tempo de Deus, para a vida de cada um de nós, nem para a vida de quem está ao nosso redor. Então, à luz dessa soberania de Deus, tem esperança, proclame o Evangelho, porque Deus tem projetos maiores que os nossos. E aí do verso 28 até o verso 32, é muito, muito bonito o que ele vai nos ensinar agora. Ele vai dizer que os judeus, eles são inimigos quanto ao Evangelho. Ou seja, eles repudiam o Evangelho, mas eles são, quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Ou seja, Deus fez uma promessa a Abraão, renovou essa promessa para Isaac, e reforçou e reafirmou essa promessa para Jacó, que veio se chamar Israel. A gente tem estudado isso às noites, aos domingos. Há uma promessa de redenção e de bênção. E aqui ele vai deixar claro que, ainda que agora eles sejam considerados inimigos de Deus, porque eles estão repudiando o Evangelho, Deus continua amando os descendentes de Abraão, porque Deus fez uma promessa a Abraão e aos seus descendentes. Ele não está cumprindo agora, não significa que ele não cumprirá no futuro, pelo contrário, ele já disse que isso será cumprido. Então Deus também há de ter misericórdia dos judeus e dos israelitas, e o verso 29 é muito bonito, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, ou seja, o que Deus promete, Ele cumpre. Deus fez promessas a Abraão, e Ele não vai deixar de cumprir. Não vai cumprir somente entre o remanescente ou entre os descendentes da fé que somos nós, mas vai cumprir em algum momento a muitos descendentes de Abraão que estiverem vivos
no porvir e que está chegando. Então, nós precisamos olhar para esse texto e entender o que ele fala do verso 30 em diante. Ele diz, olha, Deus estava dando graça e salvando os israelitas, e os gentios estavam endurecidos em relação a Deus. Deus então olhou para esses endurecidos que repudiavam, que odiavam a Deus, e começou a derramar graça sobre a vida deles. Esses somos nós, os gentios. Agora a história se inverteu. Deus está olhando para os judeus e está vendo o endurecimento deles em relação ao Evangelho. E eles estão na mesma situação que nós estávamos, endurecidos no pecado. E assim como Deus derramou misericórdia sobre nós, Ele agora vai derramar misericórdia sobre eles. Por isso ele diz no verso 32, Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar sua misericórdia a todos. Então é muito importante você entender isso, que a soberania de Deus não anula a sua misericórdia. Quando nós falamos da soberania de Deus, muitas vezes as pessoas têm aquela sensação de que Deus tem seus projetos, vai passando por cima de todo mundo como um trator, não leva em consideração nada nem ninguém e nos trata como se fôssemos capim. E não é isso que o texto bíblico ensina. O texto bíblico está dizendo que Deus, nos seus propósitos eternos de endurecimento, de derramamento de graça e salvação, o objetivo dele é mostrar misericórdia a todos os povos. Não só aos judeus, mas aos gentios também. Não só aos gentios, mas aos judeus também. Então, Deus, Ele é soberano, mas Deus também é misericordioso. A crença na soberania de Deus não pode nos fazer esquecer da misericórdia do Senhor. Muitos enfatizam essa soberania de Deus e vão se tornando frios, indiferentes em relação a outros. Quantos teólogos arrogantes, soberbos, que acham que Deus é só soberano, que não tem misericórdia de nada nem de ninguém. Não! Deus é soberano, sim, nós não podemos entender todos os seus projetos, é verdade, mas isso não exclui o fato de que Ele é misericordioso, que Ele se importa com todos os povos, que Ele se importa com você, que Ele ouve, que Ele ouve as suas orações. Então o texto está reafirmando a soberania, deixando claro que isso não exclui a misericórdia de Deus, que Deus tem misericórdia dos judeus, Deus tem misericórdia de todos nós. Então Ele é um Senhor soberano, absoluto, governador do universo, que pode tomar a decisão que quiser porque é Deus, mas ao mesmo tempo, como o apóstolo João disse, Deus é amor. Ele é misericordioso. Quando Ele planejou todas as coisas antes da criação do mundo, Ele naturalmente viu você criado, amou você antes da fundação do mundo em Cristo Jesus, e levou em conta as orações que você faria. E é aqui que se resolve essa questão, mas se Deus é soberano, por que a gente ora? A gente ora porque Ele é soberano, mas é misericordioso. E a sua soberania não anula o fato de que a gente ora e Ele escuta. Ele olha o seu sofrimento, vê e se compadece. Não é um Deus tirano, um déspota. Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericordioso. E diante dessas duas grandes verdades, ele agora vai trazer uma série de versículos do Antigo Testamento e vai fazer uma pequena música, um pequeno hino. Do verso 33 até o verso 35, nós temos aqui várias citações, sobretudo o livro de Jó. E ele diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. A sabedoria de Deus é rica, tão rica, que é tão profunda que nós não podemos alcançar. Assim, o seu conhecimento também. O conhecimento de Deus é uma riqueza profunda, é uma riqueza incalculável, é uma riqueza imensurável. Numa palavra atual, ela é infinita. O conhecimento e a sabedoria de Deus são infinitos. O conhecimento mostra que Deus sabe tudo, até o que a gente nem sabe que pode ser sabido. Deus conhece tudo. Deus conhece os detalhes da nossa vida, da nossa história, os detalhes de todas as coisas. E não só é conhecedor, mas Ele é sábio. Ele sabe usar esse conhecimento na gestão da realidade. Porque uma coisa é ter conhecimento, outra coisa é você ser sábio, usar esse conhecimento para a vida prática. Assim também Deus, na gestão da história e do universo da criação, Ele não só conhece tudo na sua onisciência, mas Ele é sábio.
Ele sabe o que faz. E o agir de Deus, essa sabedoria é tamanha que a gente não pode compreender. Então ele declara quão profunda é a riqueza da sabedoria e o conhecimento de Deus. Ou seja, ele está dizendo isso é inalcançável. E ele diz, ele continua afirmando quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Quando Deus decide derramar muita graça na vida de uma pessoa e jogar um homem do cavalo, como o apóstolo Paulo, que era um perseguidor, e a outros ele fala numa voz mansa através de uma pregação, como o eunuco que se converte, Deus determinou agir de um jeito, Deus determinou agir do outro. Quando ele permite alguém estar endurecido por um tempo e resolve derramar graça somente no último minuto da sua vida, como o ladrão da cruz, são juízos, decretos, determinações de Deus. Isso tudo, meus irmãos, é inexplicável, insondável os seus caminhos. Por que que Deus decidiu endurecer os judeus e salvar um monte de brasileiro? Não tem como entender. Existem algumas coisas que Deus revelou para nós. Outras coisas são mistério. Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus planos, Deus tem os seus projetos. Deus não é refém do ser humano, Deus não age em reação a nossas ações, nós somos relativos a esse Deus santo e absoluto. Ainda que seja misericordioso, Ele continua sendo soberano e tem os seus projetos, as suas decisões, os seus juízos, que são inexplicáveis. E aí ele continua, quem conheceu a mente do Senhor? Está fazendo uma pergunta retórica, ou seja, ninguém pode conhecer plenamente o que está na mente de Deus. Quem foi o conselheiro de Deus? Ah, meus irmãos, quantas vezes nós nos comportamos com tanta arrogância, que a gente quer entender a mente de Deus, a gente quer julgar o que Deus está fazendo, e a gente quer dar conselho para Deus. É por isso que Jesus nos ensinou a orar. Pai, o Senhor não é só o meu Pai, não. O Senhor não vive só para mim, o Senhor é Pai nosso. O seu propósito não é só meu, eu não sou o centro do coração de Deus, o Pai é nosso. O Senhor está no céu, eu estou na terra. O Senhor é Deus, eu sou uma criatura. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A gente reconhece que Deus não é para a gente, mas tem um projeto para todos. A gente reconhece que Ele é Deus, que nós somos humanos, e nós começamos orando, santificado seja o teu nome. A nossa oração é para que Deus santifique o nome dele nas nossas vidas, ou seja, a nossa oração é para que a vontade, os planos, os projetos que nós não conhecemos, se deem em nossa vida de tal forma que as pessoas olhem para nós e vejam o nome santo de Deus. Santificado seja o vosso nome, seja feito, ó Pai, a tua vontade, como ela é perfeita aí no céu, seja perfeita aqui na terra, porque nós não conhecemos a mente do Senhor. Venha a nós o vosso reino, não o nosso. Seja feita a tua vontade. Não é isso que ele nos ensinou a orar? Veja como a oração que nós precisamos fazer é compatível com essa verdade. Quem compreendeu a mente do Senhor? Nós não entendemos os projetos de Deus. Então nós oramos buscando a vontade do Senhor. Nós oramos pedindo o projeto dele para as nossas vidas. Primeiro porque a gente desconhece os seus projetos, mas porque Ele é misericordioso. Deus é bom. E os planos de Deus para o seu povo são planos de paz e não de mal. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a gente ora com convicção. Quem deu alguma coisa primeiro para Deus para depois ser restituído? Quem aqui fez algo que Deus ficou devendo algo para você? Quem aqui teve uma atitude tão sensacional que Deus ficou em dívida para contigo? Ninguém, meus irmãos. Deus não está devendo nada para ninguém aqui. Se Deus não nos der nada, Ele continua sendo digno de toda a nossa adoração. É por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus falou, já que é para pedir,
vou pedir pão e roupa, porque Deus não me deve nada. Vou pedir, pelo menos, para Ele me dar condição de viver. Para quê? Para o nome dEle ser santificado na minha vida. E outro pedido que eu vou fazer para Ele me livrar do mal, porque o meu objetivo é o nome dEle ser santificado na minha vida. Então, quando a gente vai compreendendo quem é Deus, a gente vai se colocando numa posição de humildade, de abrir o coração, de chorar, de rasgar o verbo com o Senhor, de clamar por misericórdia, por pedir intervenção na sua vida. Nada disso é errado. Confiando na misericórdia do Senhor, mas reconhecendo os seus projetos soberanos. E nos alegrando e tendo contentamento, como as mulheres têm aprendido aqui às segundas-feiras, contentamento na vontade soberana de Deus. E aí, diante dessa realidade, desse fato, ele conclui, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Meus irmãos, tudo é de Deus. As vidas humanas. Por isso nós somos contra o aborto, contra o homicídio, contra o assassinato, contra todo tipo de violência. Tudo que é inanimado e material, por isso nós somos contra a ganância. E o crente precisa ser generoso e liberal, porque tudo que você tem é de Deus. Da sua vida, aquele último real do mês que está lá no seu Nubank, é de Deus. Os meninos jovens começam a trabalhar e começam a fazer planos. Muito bonito, quando eles começam a trabalhar, e a gente via isso muito no passado, meu primeiro salário eu vou dar todo para o Senhor. Sempre vivi na pindaíba, por que eu não posso continuar agora e glorificar o nome do Senhor com meus recursos? Faz a planilha e põe lá 10% no mínimo do que Deus tem me dado. Só faz isso quem entendeu essa verdade, que tudo é de Deus. O seu corpo é de Deus, por isso que a gente não se prostitui, por isso que a gente não faz uso de entorpecentes. Tudo é de Deus. A sua família é de Deus. Os seus filhos são de Deus. Não são os seus projetos que têm que prevalecer, mas os projetos de Deus. Você tem que criar os seus filhos para a glória de Deus. Você tem que gerir a sua família para a glória de Deus, porque ela pertence a Deus. Tudo é dele e por meio dele, gente. Se não fosse, isso é muito importante, porque isso é muito contrário ao que o mundo ensina. O mundo ensina que existem leis naturais que vieram por acaso, que regem o universo independente de qualquer ser. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que as leis naturais existem porque foram escritas com o dedo de Deus. E Ele não as fez eternas, mas só estão escritas porque o dedo da caneta está lá. E na hora que Ele tirar e apagar, é o fim do mundo. É a reorganização do cosmos. O céu vai se enrolar, as estrelas vão cair, uma metáfora veterotestamentária que fala desse fim do mundo. Tudo que existe hoje, existe porque Deus está sustentando. Você está vivo porque Deus está te sustentando. Quantos casos a gente não vê? Criança caiu dentro do buraco, ficou lá 2 semanas e ficou viva. Quantos casos a gente não vê? Tio meu mesmo, caiu no 3º andar, não aconteceu nada com ele. E uma pessoa está aqui pregando, infarta. Tem uma explicação natural, uma veia entupida. Quantos aí estão com 30% do coração e estão vivendo feliz da vida? A verdade, meus irmãos, é que Deus está sustentando a sua vida. Deus está sustentando você, Deus está sustentando todas as coisas. Quando Ele tira a mão, acabou. Tudo é por meio de Deus e tudo é para Deus. Todas as coisas são para Deus, ou seja, em Deus tudo encontra propósito. Toda a criação, todo o universo, todas as coisas foram criadas para exaltar e glorificar a Deus. O propósito da sua vida não é ter uma família, ter filho, ter dinheiro, ter títulos. Tudo isso são meios para você glorificar a Deus, porque tudo é para Ele. Tudo encontra propósito nesse Deus soberano e misericordioso. A falta de sentido, que muitas vezes é recorrente, inclusive entre cristãos, ela é fruto
da ausência desse conhecimento e do abraço dessa realidade, de que existe um Deus que é dono de tudo, sustentador de todas as coisas, e tudo encontra propósito nele. Assim como um relógio, quando foi feito para servir o homem que o criou e informar o tempo, assim como as máquinas foram criadas por homens para atender às suas necessidades, a máquina só tem propósito se ela é utilizada no bem para o qual ela foi criada. Igualmente, nós e a criação só encontra propósito quando olha para o seu Criador. Meus irmãos, essa é a conclusão dele. A ele seja a glória para sempre. Se essa é a verdade, Deus é soberano e tem planos e projetos que nós desconhecemos, e Ele é misericordioso, e esses planos não nos excluem da realidade. O fato é que então nós precisamos olhar para esse Deus soberano e misericordioso e vivermos para Ele, vivemos para a glória do Seu nome. Essa é a grande ideia do texto. Diante de um Deus soberano e misericordioso, nos resta viver para a sua glória. Não basta você saber que Deus é soberano, que Deus é misericordioso. Isso exige de você uma vida em resposta a isso. E a vida que Deus quer de você é que você viva então para a glória de Deus. Porque se tudo é dele, para ele, por ele, a conclusão é óbvia. Então a gente precisa viver para agradar a esse Deus. Isso requer de nós humildade. E tudo que Ele nos revelou até agora sobre a salvação, questões práticas de 1 a 8, depois de 9 a 11, os capítulos falando de questões tão profundas da salvação, não é para ficarmos com a cabeça cheia ou arrogantes, mas com muita humildade vivermos para a glória de Deus. O Evangelho, meus irmãos, não é conhecimento. O Evangelho é vida. O cristianismo não é para você adquirir conhecimentos, é para você viver uma vida que agrada a Deus. É fé, é graça, é misericórdia, é vida. É por isso que ele termina falando sobre viver para a glória de Deus, porque depois desses dois grandes blocos, e aí ele une capítulo 1 até o capítulo 11, agora ele vai dizer, gente, tudo que eu ensinei sobre a salvação não faz sentido nenhum, se a gente não vê isso na prática. A gente tem que ver para a glória de Deus. E aí do capítulo 12 em diante, são uma série de ensinamentos como viver para a glória de Deus. São 4 capítulos agora para nos ensinar a viver para a glória de Deus. E essa é uma pergunta que você precisa sair daqui muito bem resolvida, muito bem respondida por você. Qual é o propósito da sua vida? E não adianta você responder na cartilha, é viver para a glória de Deus, que eu estou vendo na Bíblia. A questão é, você está vivendo para a glória de Deus? Os seus interesses existem para glorificar a Deus? Ou você está simplesmente usando Deus de muleta para seus projetos pessoais? Você está buscando a glória do Senhor em todos os seus caminhos, nos estudos, no trabalho, na criação dos filhos, em como você vive a vida comum? E isso não é algo abstrato. Na prática significa viver a vida do jeito que você tem que viver. Em cada área, em cada detalhe, em cada momento, em cada situação, viver para fazer as coisas do jeito de Deus. Isso é viver para a glória de Deus. Suas conquistas, o seu sucesso aqui nessa terra, precisa ser para a glória do Senhor. Eu tenho um amigo muito rico, e ele é rico porque ele é muito inteligente. Eu acho que é um dos homens mais inteligentes que eu conheço. Ele passa, o concurso que ele quer passar, ele passa. Ele fala, vou fazer, ele vai lá e passa. E ele foi fazendo até passar no melhor de todos. E um dia eu falei isso para ele, falei, rapaz, você é inteligente demais. Ele falou, não fala isso, não fala, não, eu não, de jeito nenhum. Eu falei, não, rapaz, não. É Deus na minha vida. Impressionante a humildade desse irmão. O reconhecimento que ele tem é para a glória de Deus. E como é generoso. Como usa os seus recursos, a sua riqueza para abençoar. Meus irmãos, a nossa vida só tem propósito se a gente viver para glorificar a Deus. Fora disso, é correr atrás do vento. Como disse Salomão, vaidade de vaidade.
A palavra vaidade, lá no hebraico, tem a ideia de ser algo passageiro, não vaidade de beleza. Ele está dizendo, olha, passageiro, tudo nessa vida é passageiro. O carro que você tem vai passar. Tem uns até que não gostam da ideia de Jesus voltar. Já viu isso? Vocês estão rindo porque vocês devem pensar isso, né? Estou brincando. Mas tem muito crente que de uma forma muito dramática, triste, eles falam isso, não, Jesus não pode voltar agora que eu comprei minha casa nova. Eu já ouvi isso, irmãos. As pessoas ficam, mas agora que eu estou quase passando o concurso, agora que a minha vida vai mudar. Gente, claro, se a gente está arraigado aqui na terra, a gente valoriza o que é terreno. Mas quem está vivendo para a glória de Deus, está falando igual lá na igreja primitiva, Maranata, volta logo Jesus. E não tem expectativa melhor do que essa. Por quê? Você teve uma perda? Não tem problema nenhum, esse carro não era meu, era de Deus mesmo. Perdi o trabalho, Ele me deu esse, vai me dar outro, tudo é para Ele, tudo é por Ele, eu trabalho para a glória dEle. A gente pode reinterpretar a nossa história e viver o que a Bíblia fala, paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque a gente está vivendo para a glória de Deus. Então, como você não é o centro, você é só um servo, tudo ao seu redor vai acontecendo e você vai glorificando. É por isso que Abacuque pode dizer, se a figueira não florescer, se o fruto da vide não der, se não der caroço de azeitona lá, não importa, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque ele entendeu que a vida dele era para a glória de Deus. Então, meu querido amigo, amiga, irmão, você que já confessa sua fé em Jesus, não basta ser evangélico, temos que viver para a glória do Senhor. Você vai trabalhar, pensa que está indo lá para prestar um serviço para Jesus. Se você tiver que fazer, faz da melhor forma. Você vai atender um cliente, Jesus chegou aqui hoje, vou atender Jesus. Atende da melhor forma possível. Isso é viver para a glória de Deus. É pensar o que Jesus faria. E claro que a gente vai errar. Claro que em muitos momentos a gente não vai conseguir. Mas é por isso que a graça vai se renovando a todo dia, para que de fé em fé, de glória em glória, a gente vá se aproximando. Mas o que não pode é você confessar a fé em Jesus, ser membro de uma igreja, mas viver totalmente focado em você mesmo. Para você, para o seu projeto, para a sua família, para o seu nome, para o seu poder. Não, é para a glória de Deus, a gente vive para Deus. Isso não significa que você tem que largar o seu emprego, largar tudo e virar um pastor. Seria muito bom, a gente está precisando de pastores aí. Mas, significa primeiramente que em tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. E alguns perguntam, pastor, mas o problema que eu estou vivendo? Você não está falando do meu problema, eu quero resolver o meu problema. O maior problema que a gente tem é esse, é viver para a glória de Deus. Se a gente resolver esse, todas as demais coisas serão acrescentadas. Isso é a verdade. Diante de um Deus soberano e misericordioso, nos resta somente viver para a sua glória. Deus tem um projeto para salvar Israel, e isso nos ensina da sua soberania. Deus nos mostrou na sua palavra hoje que além dessa soberania, Ele é misericordioso. E diante desse Deus tão grande, tão soberano, tão misericordioso, nos resta viver para o seu louvor. E nós vamos cantar agora essa canção. Na verdade, nós vamos cantar esse texto bíblico aqui agora. Pode vir aqui, por favor. Nós vamos orar ao final. Então, nós vamos cantar o que nós lemos hoje. E após cantarmos e louvarmos ao Senhor, nós vamos orar, finalizando o culto dessa manhã. Pode ficar de pé, por favor, meu irmão? Amém. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas.
Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Para sempre. Amém. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Para sempre. Amém. Quão profundas riquezas. Quão profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Insondáveis são, quão insondáveis teus juízos e seus caminhos. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Para sempre. Amém. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Para sempre. Amém. Glória. 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 Senhor, nós queremos te glorificar nessa manhã, Senhor. Pai, se nós somos salvos, é pela graça e misericórdia do Senhor.
Nós te glorificamos porque a tua soberania é misericordiosa. E o Senhor não só se importa conosco, mas se importa com todas as pessoas. Deus, fechamos essa série de estudos, de pregações, e aprendemos que ainda que nós não entendamos todos os seus processos, todos os seus planos e projetos, nós somos chamados a viver para a glória do teu nome. Nós reconhecemos que o Senhor é o dono e autor da vida, Deus, o autor da nossa história, da nossa vida. Nós reconhecemos que o que temos pertence ao Senhor, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos acorda acordar de manhã, abrir os olhos e levantar para trabalhar, nos dá saúde, nos dá família, nos dá condições. Deus, nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao teu nome, Senhor. Deus, por todas as bênçãos, por todas as vitórias, por todas as lutas, Senhor, por todas as provações, honra e glória ao nome do Senhor, porque o que importa é a adoração do teu nome, Pai. E sabemos que em tudo isso o Senhor vai nos aperfeiçoando e nos fazendo mais parecidos com Jesus, que é o propósito da nossa vida, Pai, sermos semelhantes ao Senhor. Pai, abençoa o teu povo, dá-nos graça, derrama sobre nós o teu Espírito, nos capacita a vivermos para a tua glória. Muito obrigado, porque assim como Jesus viveu para a glória do Pai, Ele nos concedeu o Espírito Santo para que possamos caminhar no mesmo sentido. Nós te louvamos e te honramos e te glorificamos em nome do Senhor Jesus.